Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda ao nosso encontro da Crisma dessa semana. O tema da nossa catequese de hoje é a liturgia, a celebração da fé e da vida. Toda a vida humana é constituída de experiências marcantes: nascer, viver, crescer, rir, chorar, amar, odiar, morrer. Somos os únicos seres capazes de dar razão às nossas ações. Assim sendo, é fácil entender o significado da liturgia para as nossas vidas. Ela é a ação de um povo reunido, de uma assembleia de pessoas reunidas. Para os cristãos, essa ação é memorial festivo da vida, morte e ressurreição de Jesus e da nossa vida, morte e ressurreição em comunhão com todo o cosmos. É o universo inteiro que celebra a presença e a manifestação de Deus em seu meio. Por que celebrar? Podemos nos perguntar. Sendo humanos, temos necessidade de reafirmar nossa presença no mundo através de sinais e datas que marcam nossa história. Aniversário de nascimento, casamento, bodas de ouro, aniversário do grupo de jovens e sempre convidamos outras pessoas para comemorar com a gente. Ninguém faz festa sozinho, né? Celebrar é parte integrante da vida humana e o fazemos no encontro com nossos semelhantes, numa mesma fé, num mesmo desejo de louvar, pedir, agradecer e manifestar nossa adesão ao Deus de Jesus Cristo. Na liturgia, é Jesus mesmo que vem se juntar a nós na força do Espírito para a grande e total adoração a Deus. A palavra liturgia é de origem grega. Analisando a sua raiz, encontraremos o sentido e o significado do que quer se expressar. Liturgia nasceu do casamento das palavras laos e ergon, que significam respectivamente povo, assembleia e ação, serviço, dinamismo. Essas duas palavras foram traduzidas para o latim em lit e urgia. Assim podemos afirmar que a liturgia é serviço, dinamismo, ação pública em favor de um povo. É um processo dinâmico-criativo que leva as pessoas a um encontro comum, na fé, para reverenciar, louvar e prestar culto a Deus. A liturgia cristã é essencialmente a ação de uma comunidade cujos membros participam da preparação e da celebração, assumindo um compromisso de mudança individual e comunitária. Portanto, quem celebra é a própria comunidade reunida em assembleia. A assembleia é o sujeito da celebração. A liturgia não acontece espontaneamente, supõe a iniciação da comunidade celebrante e a preparação prévia da própria ação celebrativa. Por isso, em nossas comunidades, as equipes de liturgia são muito importantes e nos ajudam nessa preparação. Longe de ser uma experiência imposta por lei ou forçada por alguém, a celebração litúrgica é uma festa da qual você sente necessidade e alegria em participar, se sente livre, à vontade. É a dimensão de gratuidade da liturgia. E é a festa justamente porque promove o encontro entre os semelhantes e porque revela-nos enquanto seres capazes de festejar gratuitamente. É a necessidade de sairmos de nós mesmos para irmos ao encontro dos outros. Criamos laços de comunhão, ternura e solidariedade. Renovamos a aliança entre Deus e a humanidade. Deus nos faz parceiros e parceiras do seu projeto. A liturgia é a celebração, já agora, da grande festa que no céu nunca se acaba. Por isso sentimos tanta saudade, tanta falta da participação nas celebrações eucarísticas nesse tempo de pandemia. Liturgia significa, evidentemente, fazer solene memória da vida, paixão, morte e ressurreição de Jesus, sempre viva e atual no meio de nós. Convém lembrar que o próprio Cristo, na última ceia, deu essa ordem: façam isso em memória de mim. Quer dizer, por essa ação eucarística, vocês vão tornar célebre, ou seja, sempre importante e atual, a liturgia eternamente viva que vocês estão vivendo comigo e entre vocês mesmos reunidos em meu nome. Mas atenção, é muito importante lembrar que este momento memorial se dá também nos outros sacramentos, celebrações da palavra e outras celebrações em nome do Senhor, ok? E qual o sentido da palavra de Deus na liturgia?
Não há liturgia sem palavra. Jesus é a palavra de Deus que se tornou gente. Ele mesmo é o portador e a boa nova do Pai. Na celebração litúrgica, escutamos a palavra e a confrontamos com nossa vida. A Igreja ensina-nos a comungar o Cristo tanto na sua palavra como na Eucaristia. Como também expressou Santo Agostinho, bebe-se o Cristo no cálice das Escrituras, como no cálice eucarístico. A palavra nos conduz à Eucaristia. Se for verdade que a palavra encontra sua plenitude na Eucaristia, é também verdade que a Eucaristia se fundamenta na palavra. E o que significam os ritos na liturgia? Toda liturgia é feita de ritos. O rito é uma sincronia, um jeito diferente e dinâmico de acontecer a celebração. Costumamos usar a palavra metodologia para expressar o modo para fazer acontecer o método. Ritualidade é, portanto, o jeito como acontece o rito numa celebração. Nas nossas catequeses já comentamos sobre ritos na celebração do batismo, na celebração da Eucaristia e na reconciliação. E o que dizer da oração na liturgia? Toda a oração na liturgia é feita na unidade do Espírito Santo. São Paulo nos diz que é Ele mesmo que vem em socorro da nossa fraqueza, pois não sabemos rezar como convém. O Espírito é nosso intercessor junto de Deus. A oração litúrgica brota principalmente do confronto entre a palavra de Deus e a nossa história pessoal e comunitária. É como um grito que ecoa no coração de Deus e volta a nós em forma de graça. Rezar é, portanto, colocar-se diante de Deus e falar com Ele. Jesus mesmo nos ensinou a rezar. É na expressão de louvor, de arrependimento, de intercessão e de ação de graças que a Assembleia reunida procura achegar-se ao coração de Deus, qualquer que seja a celebração em que estivermos. Na celebração dos vários sacramentos, há sempre orações próprias propostas pela Igreja. Há também outras orações e ações do povo de Deus, consideradas sacramentais. Reza do terço, ladainha, ofício da Imaculada Conceição, orações próprias dos santos e santas, romarias, peregrinações, procissões. A oração do Senhor, o Pai Nosso, nos faz experimentar a unidade tão sonhada por Jesus. Todas as igrejas cristãs a proclamam publicamente. Quando olhamos a vida, percebemos que ela está cheia de símbolos. Aperto de mão, abraço, beijo, presente de aniversário, cartão de Natal, sinal de trânsito. Nem sempre se dizem as coisas diretamente. Usamos sinais e gestos para nos exprimir. Por exemplo, o namorado que manda flores para sua amada, o cartão que o filho ausente manda para sua mãe. O ser humano é um ser que simboliza. Na celebração, por meio de gestos, ficar de joelhos, caminhar em procissão, beijar, abraçar, sinal da cruz, criar atitudes de silêncio e sinais, pão, vinho, água, vela, cinzas, Bíblia, a comunidade cristã procura exprimir a comunhão entre os irmãos e o louvor de Deus. Vamos elencar agora, então, alguns símbolos que nos recordam a presença de Deus em nosso meio e que nos predispõem para prestar-se culto na liturgia. A Assembleia, irmãs e irmãos reunidos para o louvor do Senhor, é a expressão da comunhão celeste, da Trindade, do povo escolhido de Deus. Sinal da cruz, proclamando com alegria e entusiasmo, revela a nossa identidade, imagem e semelhança da própria Trindade. Somos batizados e nos reunimos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A cruz é sinal da redenção, da entrega total de Cristo em favor de toda a humanidade. Deve estar presente na procissão de abertura e permanecer no local da celebração. Círio pascal e vela recordam-nos o Cristo ressuscitado, presente no meio de nós pelo Espírito Santo. Na celebração, significam que queremos permanecer diante de Deus, sempre acesos e vigilantes. Recordam-nos também do nosso batismo. Quando nasce uma pessoa, veio a luz, e quando ela morre, ela volta para o reino da luz. A Bíblia, livro que contém a palavra de Deus. A palavra, ela deve ter um lugar de destaque no local da celebração.
A mesa do altar, sinal do banquete celeste, do contato com Deus e com os irmãos. Ela nos recorda o sacrifício do Antigo Testamento e a ceia do Senhor com seus amigos. Jesus Cristo mesmo é o altar do novo templo. A água lava, mata a sede, é vida e morte. Na água batismal, a igreja presencia a ação de Deus na história da salvação. A água benta lembra a purificação e a nova vida recebida no batismo. A água colocada no vinho da Eucaristia é o povo de Deus salvo nas águas do batismo pela fé no sangue redentor. Une-se a Cristo na oferta de si mesmo ao Pai. Pão e vinho, a humanidade tem sede de Deus. Pão é alimento, vida. Vinho é bebida. Não somente mata a sede, mas alegra, inebria, dá felicidade, lembra a festa. Deus constitui a felicidade e a saciedade do ser humano. Cristo tornou-se para nós alimento no pão e vinho. Lembra a libertação do povo da antiga aliança e a redenção pelo sangue, pela entrega total de Cristo na cruz e a sua ressurreição. A arte. A arte na liturgia tem como função revestir os outros sinais litúrgicos. Praticamente toda a ação e todo o ambiente se revestem dos esplendores da arte. A arte da palavra e do canto, arquitetura, pintura, coreografia e por aí vai. A liturgia acontece no templo, mas aí falaremos sobre isso na nossa próxima catequese. E assim terminamos o encontro de hoje, convidando você a buscar aprofundar ainda mais o sentido da liturgia na nossa vida cristã. Tenham uma excelente semana, fiquem com Deus e até o nosso próximo encontro.